Phoenix Colding nasceu em 23 de maio de 1988, filha de Gloria e Lawrence Colding. Depois de passar parte de sua juventude no ensolarado estado da Califórnia, o trabalho de Lawrence mudou a família para Grandview, a grande área de St. Louis, Missouri, onde passaram o restante de seu tempo juntos. Os Colding se mudaram para um bairro residencial de Spanish Lake, um subúrbio tranquilo e de classe média, onde Gloria e Lawrence se dedicariam a criar sua filha brilhante e amada. Desde cedo, Phoenix foi criado em um mundo cercado pela igreja e valores cristãos. Seus pais observavam de perto seu comportamento e interações sociais, assegurando que ela mantivesse a bondade, compaixão e respeito. Isso foi acompanhado por uma forte atração pela música e instrumentação, já que Phoenix desenvolveu um talento profundo para as artes musicais. Todas as manhãs de sábado, ela praticava no piano da família, rapidamente se apaixonando pela arte e encontrando um meio de se expressar. O tempo de Phoenix em casa aumentou quando ela entrou no ensino fundamental, depois que seus pais decidiram que ela estaria melhor em casa do que frequentar uma instituição pública. Embora continuasse a proteger Phoenix de interagir com um mundo diferente do que ela estava acostumada, ela nunca pestanejou. Seu entusiasmo por aprender, saber e participar de atividades acadêmicas era incomparável e ela se destacava em todos os seus estudos. Quando não estava fazendo trabalhos escolares ou tocando música, Phoenix estava aprimorando suas habilidades de esgrima, frequentando práticas rigorosas que a levaram a se tornar a campeã suprema do esporte, mantendo o título local de esgrima júnior. De 2007 a 2011, Phoenix frequentou a Universidade de Missouri St. Louis. Muda-se para um apartamento com um amigo. Nessa época, Phoenix começou a mostrar outro lado de sua personalidade, tendo dificuldade em conciliar sua criação protegida e estilo de vida rigoroso. Ela começou a discutir com os pais com mais frequência e participou de comportamentos arriscados. Embora fosse um contraste com a Phoenix normal que seus pais conheciam, nem Gloria nem Lawrence consideraram isso mais do que as dores de entrar na idade adulta. Isso até maio de 2011, quando Phoenix voltou para casa a pedido de sua mãe, e as tensões dispararam. Nos meses seguintes, o comportamento anormal de Phoenix atingiu um pico quando ela rompeu a amizade íntima com seu vizinho de longa data, Akira. Após uma discussão, Phoenix admitiu estar inquieta sobre algo em sua vida. Algo que não seria desvendado, nem por Akira, nem pela família Colding. Enquanto o verão se transformava em inverno, a crise de Phoenix se agravava. Seus pais e amigos a descreveram como alguém diferente. Ela já não era mais a mulher equilibrada e sensível, com um ótimo senso de humor, forte em sua fé, ingênua sobre o mundo e ambiciosa para atender às expectativas do mundo. Ela era apenas uma sombra do que fora antes. Tanto Gloria quanto Lawrence Colding sentiram que a personalidade de sua filha estava à beira de retornar, mas infelizmente nunca souberam ao certo quando, numa silenciosa tarde de domingo, Phoenix saiu de sua casa em Spanish Lake pela última vez, para nunca mais ser vista ou ouvida novamente, deixando para trás apenas objetos variados em seu carro, abandonado no meio da estrada de St. Clair Avenue. Em algum momento do ano de 2005, Phoenix Colding conhece Akira no bairro de Spanish Lake e as duas rapidamente se tornam boas amigas. Phoenix, educada em casa, espera no ponto de ônibus diariamente por Akira, que estuda em escola pública. Phoenix não pode ir muito à casa dos Hogan, então seu relacionamento com Akira e sua mãe, Martine, se resume a conversas na varanda da frente. Os Hogans consideravam os pais de Phoenix um tanto rigorosos demais.
No outono de 2007, Phoenix ingressa na Universidade de Missouri, em St. Louis. Ansiosa para explorar estilos de vida diferentes do mundo religioso e moderado que ela conhecia ao crescer. Por volta do início das aulas da faculdade, Phoenix conhece um cara chamado Michael B. Eles logo iniciam um relacionamento romântico, apesar da desaprovação dos pais dela por ele. Nos próximos anos, Phoenix e Michael B. escondem a maior parte de sua intimidade da família Colden. Eles se mudam para um apartamento juntos com a ajuda da mãe de Phoenix, Gloria, que assina o contrato sob a impressão de que sua filha está se mudando com uma amiga. Gloria continua a visitar o apartamento várias vezes durante o tempo em que Phoenix mora lá e nunca vê uma pista que a alerte que um homem está morando lá. Em 2010, Phoenix conta para Akira, sua amiga de infância, que deseja terminar com Michael B., mas não tem certeza de como fazê-lo. Em vez disso, ela começa a encontrar outros homens. Um dos homens é outra pessoa chamada Michael, referido como Mike do celular. Phoenix esquenta um segundo relacionamento romântico com Mike do celular às costas de Michael B. Na mesma época, Phoenix adquire um plano de celular alternativo sem o conhecimento dos pais. Ela usa o telefone descartável para se comunicar com Mike do celular e seu telefone do plano familiar para manter sua vida normal com Gloria, Lawrence e Michael B. Nos meses antes da primavera de 2011, Phoenix rouba secretamente dinheiro do cofre da família Colden em casa. O dinheiro em questão está na forma de títulos de poupança em nome de Gloria Colden. Phoenix discretamente resgata esses títulos em vários momentos, obtendo cerca de $2.500. O destino desse dinheiro é desconhecido. Quando maio de 2011 chega, Phoenix volta a morar com seus pais, a pedido deles, depois que decidem que pagar pelo apartamento é financeiramente difícil, e a casa deles é tecnicamente mais próxima do que o apartamento dela é da universidade. A situação começa a se desenrolar no verão de 2011, quando Phoenix tem um colapso mental na frente de seu amigo Akira. Phoenix afirma que tem a sensação de que está sendo seguida, especificamente dizendo que uma pessoa ou pessoas anônimas estão observando ela e a família Colden no parque um dia. É uma discussão paranoica com um presságio perturbador, na qual Phoenix compartilha que tem a sensação de que algo está atrás dela e que algo vai acontecer. Em 15 de novembro de 2011, Phoenix grava um vídeo selfie em seu telefone, enquanto está sentada em seu carro, expressando a extrema frustração que tem consigo mesma e a crise emocional em que se encontra. Phoenix aparece angustiada, quase chorando, expressando o desejo de recomeçar. Ela também recita uma versão alterada da oração da serenidade. Durante o recesso de ação de graças, Phoenix reencontra seu amigo de adolescência, Tim Baker. Ela confessa a ele que, apesar de dizer às pessoas que está na universidade, nunca se matriculou nas aulas do semestre. Mantendo o segredo de sua família, Tim sabe sobre o segundo celular descartável e percebe que Phoenix está levando uma vida dupla e sente que ela também está escondendo algo dele. Não muito tempo depois, por volta do final de novembro ou início de dezembro, Phoenix tem outro incidente ardente com Akira. Ela discute com sua melhor amiga sobre pequenas questões insignificantes relacionadas à amizade delas e Michael B. O problema piora quando Phoenix revela que guarda uma faca de adaga de 10 polegadas na porta do motorista de seu carro. Akira acredita que Phoenix tenta intimidá-la e afirma não ter feito nada errado. Depois que Phoenix insinua que está indo para algum lugar para fugir, Akira afirma que este estado mental é totalmente anormal para Phoenix e, como Tim Baker, sente que sua amiga está escondendo algo. Durante as primeiras semanas de dezembro,
Phoenix faz cada vez mais ligações para seu ex-namorado, Michael B., usando o celular fornecido pela família. Em 17 de dezembro, ela participa de 10 ligações, terminando com uma chamada de 116 minutos com conteúdo desconhecido, que pode ter relação com um mistério atordoante prestes a se desenrolar. Às 9h34 da manhã, em 18 de dezembro de 2011, Phoenix liga por 2 minutos para sua amiga Rosie, usando novamente um celular de plano familiar. 5 minutos depois, às 9h41 da manhã, Phoenix faz uma ligação de 6 minutos para Michael B. no mesmo celular de antes. Às 11 da manhã, Phoenix participa do culto com sua mãe, Gloria, em sua igreja de costume. Phoenix participa do coral de sinos e parece ser ela mesma para o pastor da congregação, Mark Miller. Após a igreja, Phoenix faz a última ligação registrada em seu celular familiar, planejado para Michael B., uma ligação que dura apenas 1 minuto, com detalhes desconhecidos. Não passa muito tempo antes de Phoenix e Gloria fazerem uma tarefa na mercearia por volta das 2 da tarde. No caminho de volta para Spanish Lake, Phoenix se vira para Gloria e diz: "Senhora, precisamos voltar a ser como éramos antes." Gloria pergunta a Phoenix o que ele quer dizer com isso. Phoenix diz que só precisamos voltar a ser como éramos antes. Gloria nota o retorno do antigo comportamento de sua filha. Às 15h05 daquela tarde, Phoenix passa silenciosamente mais determinada por seu pai. Ela entra em um Chevy Blazer preto de 1998 e sai de ré da garagem. Esta é a última aparição conhecida de Felix Colden. Cerca de 2h30 depois, às 5h27 da tarde, o policial de East St. Louis, Perry, recebe uma chamada sobre um carro abandonado no meio do quarteirão 900 da Avenida St. Clair. O oficial Perry chega ao local às 21h35 e encontra um Chevy Blazer preto vazio no meio da estrada, perto de uma placa de pare. Supondo que o veículo ficou sem gasolina, o oficial Perry confere o interior. Ele percebe que o motor não funciona. As luzes estão apagadas, não há pertences dentro, sem sinais de luta, estacionado como qualquer outro carro. Ele verifica a placa do carro para ver se aparece como um carro roubado no banco de dados, mas não obtém resultados. Ele chama uma empresa de reboque local e verifica o número de identificação do veículo, confirmando que o carro era realmente do Missouri e, provavelmente, cruzou as linhas estaduais em uma viagem rotineira. O oficial Perry insere os dados do carro em um sistema nacional de registro, mas um atraso no programa impede que o veículo apareça no Registro Nacional de Veículos Apreendidos. Mais tarde naquela noite, o carro é levado para um pátio de apreensão em Illinois, sem que os proprietários sejam contatados. Na manhã seguinte, em 19 de dezembro, Gloria e Lawrence acordam e imediatamente se preocupam com sua filha, que nunca passa a noite fora e não dá notícias desde a tarde anterior. Quando Gloria liga para a polícia e fornece a data de nascimento de Phoenix, os policiais anunciam que, como Phoenix é adulta e desapareceu há menos de 24 horas, não há motivo para acreditar que ela esteja desaparecida. Gloria insiste e informa aos oficiais pelo telefone. Phoenix estava no 1998. Eles verificam o veículo, mas nenhum alerta aparece no sistema, apesar do confisco no 18. Nas semanas seguintes, a família Colden busca incansavelmente sua filha. Eles distribuem panfletos, contatam hospitais próximos e procuram possíveis esconderijos pela cidade. Gloria liga para várias emissoras de notícias locais, mas nenhuma delas divulga a história de Phoenix ou ajuda a conscientizar as pessoas. No final de dezembro, Gloria e Lawrence são informados de que um de seus veículos foi apreendido em um estacionamento de East St. Louis. Eles correm para o outro lado do rio Mississippi e encontram seu Chevy Blazer, exatamente
como o oficial Perry o achou, com objetos diversos de Phoenix espalhados, mas sem sinais de conflito. Gloria sente que Phoenix certamente não foi quem estacionou o carro na Avenida St. Clair. Enquanto Lawrence tem a sensação de que, no final das contas, Phoenix está bem. No ano novo de 2012, as autoridades finalmente assumem o caso e declaram Phoenix Colding como oficialmente desaparecida. Pouco mais de uma semana depois, em 9 de janeiro, o perfil de Phoenix é reportado pela primeira vez pelos meios de comunicação e recebe um destaque especial de Chandria Thomas, em 25 de janeiro, que então compartilha acidentalmente informações falsas sobre o estado do Chevy Blazer encontrado em 18 de dezembro, levando os espectadores a acreditar que Phoenix havia sido levada do carro com o motor ainda funcionando e a porta entreaberta. Em fevereiro de 2012, a família Colding contrata um detetive particular, Steve Foster, para encontrar Phoenix. Junto com a polícia local, detetives entrevistam todos os suspeitos, incluindo os 2 namorados de Michael, que são inocentados após interrogatório. Essa foi a única vez que um dos namorados mencionou o caso, e suas transcrições não foram divulgadas. Steve Foster também descobre os hábitos de roubo de cofres de Phoenix, o que leva à revelação do segundo certidão de nascimento de Phoenix Colding, sob o nome de Phoenix Reeves, o nome de solteira de sua mãe. Nos próximos anos, milhares de dicas chegam sobre possíveis avistamentos de Phoenix. Porém, nenhuma apresenta resultados concretos. Esses falsos alarmes de lobo forçam a família Colding a gastar mais dinheiro do que tinham em detetives particulares para seguir pistas sem saída, deixando a família sem escolha, a não ser hipotecar sua casa sem qualquer esperança tangível. A polícia também não consegue encontrar pistas reais ou evidências físicas. Em 2018, a rede de televisão Oxygen grava uma investigação separada sobre o desaparecimento de Phoenix com o repórter investigativo original Chandria Thomas e um delegado de polícia aposentado, Joe Delia. Os dois analisam os pontos principais do caso e trazem um terceiro investigador particular, Dean Duke, para examinar detalhadamente o banco de dados do segundo certificado de nascimento de Phoenix. O sistema mostra apenas 4 correspondências nos Estados Unidos da América. 3 são eliminados com perfis completos. Porém, um se sobressai como peculiar. A última correspondência, com Phoenix Reeves, não contém data de nascimento, número de segurança social e parentes. Apenas um endereço para uma casa em Anchorage, Alasca, que estava ativa de janeiro a junho de 2012. Joe e Dean vão ao Alasca e entrevistam os vizinhos próximos ao endereço sobre Phoenix. Porém, ninguém reconhece seu nome nos cartazes de desaparecida. Eles acabam contatando a mulher que mora na casa correspondente do banco de dados. Mas a mulher diz que tem sido a única proprietária do lugar desde 2002 e nunca viu ou ouviu falar de Phoenix, nem com o sobrenome Reeves, nem Colding. Embora ambos os detetives particulares estejam convencidos de que este perfil suspeito é o da verdadeira Phoenix Colding, eles têm pouco mais com o que contar. Esta é a mais recente evolução do ainda congelado desaparecimento sólido. Ao analisar o caso não resolvido de Phoenix, existem muitos itens curiosos que podem ser importantes na investigação. No entanto, a peça de evidência que fornece a informação mais crítica sobre Phoenix e seu raciocínio é o vídeo selfie que ela gravou em 15 de novembro de 2011, pouco menos de um mês antes de seu desaparecimento. Infelizmente, o vídeo inteiro não foi divulgado ao público, mas existem partes intrigantes de citações diretas de Phoenix, originadas do vídeo que coletamos para o arquivo do caso. Ela começa alegando que foi abandonada por uma pessoa ou pessoas anônimas. Ela continua dizendo: "Isso é ridículo, eu só quero começar de novo."
Eu só sinto que não consigo recomeçar a nova eu. Alguns momentos se passam e ela continua com: eu não sei, eu tenho que ver as coisas como elas são. Sabe, em vez de pensar assim, veja as coisas como elas são. Phoenix se perde em pensamentos, dizendo algumas linhas inaudíveis antes de olhar para a câmera. Estou recitando uma versão da oração da serenidade, como: Senhor, por favor, me ajude a aceitar as coisas que não vão mudar e que eu não vou mudar as coisas que não posso mudar. Phoenix explica posteriormente no vídeo que não gosta de falar com as pessoas quando está irritado, pois diz coisas que não quer dizer, e é quando se aprende a manter a compostura. Eu quero que as pessoas me levem a sério. Devido à baixa qualidade do áudio e aos momentos em que Phoenix murmurava, é difícil compreender o que ela diz. Os investigadores, Shondrea Thomas e Joe Delia, levaram o vídeo para um engenheiro de áudio, Brian Queskin, para limpar o áudio e decifrar o resto do diálogo. Ele revela uma parte em que Phoenix diz: eu só quero ser feliz. Eu me sinto tão estúpido porque me deixei levar um pouco. Talvez eu estivesse melhor se tivesse continuado como antes. Ela então prossegue dizendo: melhor ir atrás com os policiais por toda a parte. A única pessoa que não me decepcionará sou eu. É desconhecido por quanto tempo mais sua autorreflexão continua, mas no final do vídeo, Phoenix dá uma última olhada na câmera e diz adeus. Ao longo da conversa que tem consigo mesma, Phoenix faz várias pausas longas, olhando pela janela com uma expressão sombria e agitada. Sua voz é suave, macia e às vezes indistinguível. Ainda assim, não transparece calma. Ao contrário, Phoenix parece realmente preocupada com seu estado atual, lutando conscientemente com sua vida no momento em comparação ao estilo de vida bem intencionado que levava antes. É nestes momentos que a própria Phoenix esclarece que tem sido uma pessoa completamente diferente, para melhor ou para pior. Alguns investigadores teorizam que Phoenix faz referência a uma situação que a colocou em problemas legais ou que ela está andando com um grupo ruim de pessoas que a estão pressionando a querer sair. De qualquer forma, é claro que Phoenix está lutando com um conflito interno, provavelmente como resultado de pressões externas. Ela aparenta ser autossuficiente e sua confiança nos outros está claramente diminuindo. Apesar da atmosfera tensa, no entanto, Phoenix demonstra sua sensibilidade e capacidade cognitiva para entender o mundo. Ela tenta decifrar o presente analisando o passado, buscando um futuro mais promissor. Infelizmente, o momento do vídeo e estar tão próximo do desaparecimento leva todos os envolvidos a acreditar que sua crise desempenhou um papel importante nos eventos que, misteriosamente, se desenrolaram. Nos 7 anos, desde que o caso não resolvido de Phoenix entrou na esfera pública, a teoria mais discutida gira em torno de um possível incidente de tráfico humano. Quando seu desaparecimento foi relatado pela primeira vez, começou um boato de que o Chevy Blazer de 1998, dirigido por Phoenix, foi descoberto no quarteirão 900 da Avenida Sinclair, com o motor funcionando, as luzes acesas e a porta do lado do motorista aberta. Esta versão da história implica que Phoenix provavelmente foi retirada do carro por uma segunda parte e o Chevy não foi tocado. Então, quem poderia ter sequestrado Phoenix de seu veículo repentinamente? Bem, acontece que o quarteirão 900 da Avenida Sinclair está posicionado bem ao lado da rodovia Interstate 70, conhecida como a Rodovia do Tráfico Humano da América. Não só isso, mas as áreas ao redor da Avenida Sinclair, em East St. Louis, são notórias por altos níveis de crime, atividades relacionadas a gangues e drogas e o próprio tráfico humano. Assim, várias teorias sugerem que Phoenix estava dirigindo em East St. Louis
para qualquer negócio suspeito em que ela se envolveu meses antes, foi alvo de um grupo de cafetões ou operadores de tráfico e levada embora enquanto estava no sinal de parada e sequestrada para o esquecimento subterrâneo. Cat Summers, sobrevivente de tráfico humano, acredita que o caso tinha traços comuns de situações de tráfico, destacando o estado do carro e a vida precária nas ruas de East St. Louis. Kate Rhodes, a fundadora da Healing Action, também sentiu que Phoenix provavelmente foi puxada para o setor de tráfico humano. Embora ela afirme que Phoenix entrou nisso com um senso de autonomia, Kate explicou que os cafetões são mestres persuasores, muitas vezes seduzindo suas vítimas com a promessa de liberdade, longe do controle dos pais. Esse seria o caso de Phoenix, que estava infeliz morando novamente com a mãe e brigando constantemente com ela. Se ela foi seduzida a entrar no mundo da prostituição em troca de independência, o cafetão teria trabalhado rapidamente para desorientar Phoenix e tirar sua vida pessoal. Para piorar a situação, uma mulher do grupo local, de St. Louis Mothers of Missing Children, afirma que em 2017 ela recebeu uma mensagem que incluía um link e uma foto de Phoenix associada a um site de acompanhante suspeito. No entanto, ao usar o link, os investigadores foram direcionados a uma página falsa do Facebook com a foto de Phoenix no perfil, revelando ser apenas uma farsa cruel. Essa não foi a única suposta aparição de Phoenix ao longo dos anos, no entanto. Em março de 2014, uma velha amiga, Kelly Fronert, supostamente vê Phoenix em um avião voltando de Las Vegas para casa. Kelly estava sentada em seu voo durante o embarque e olhou para cima, vislumbrando uma mulher que parecia ser Phoenix, com um grupo de mulheres, olhando diretamente para frente. Kelly chamou seu nome e a mulher olhou para cima, perguntando se parecia com alguém. Kelly respondeu com: "Sim, você se parece com minha amiga Phoenix." Mas essa mulher continuou indo, nunca mais se envolvendo com Kelly. Ela usava uma jaqueta com zíper e joias bonitas, junto de mulheres com a mesma aparência. No grupo, havia 2 homens, tipos de jogadores de futebol profissional, entre 35 e 40 anos. Ao pousar em St. Louis, Kelly desembarcou e informou no balcão da Southwest Airlines que viu uma pessoa desaparecida durante o voo. A polícia vasculhou o aeroporto, mas não encontrou a mulher, que se acreditava ser Phoenix ou membros de sua equipe. Kelly está convicta de que a mulher era Phoenix Colding, classificando sua confiança como 9 em 10 durante a série documental da Oxygen. Não há muitas evidências para refutar a possibilidade de Phoenix ter desaparecido no tráfico humano devido às tendências geográficas e histórico de East St. Louis. Porém, é difícil considerar isso quando o Chevy não mostrou sinais de luta. Apesar de alguns objetos espalhados dentro do carro, nem a bolsa nem o celular de Phoenix foram encontrados, contrariando o relatório original. O carro foi abandonado em vez de arrombado, então é improvável que Phoenix tenha sido forçada a sair, a menos que ela tenha sido levada para outro lugar antes do veículo ser descartado. Isso leva as pessoas a crerem que Phoenix foi atraída por um conhecido e assassinada. St. Louis, Missouri, é uma das 5 principais cidades com crimes violentos na América, e muitos detetives apontam para a situação do namorado e a natureza secreta de uma vida dupla fora de Spanish Lake. Michael B. foi cuidadosamente investigado pela polícia e detetives particulares, e todos estão convencidos de sua inocência. Apesar do álibi desconhecido, o celular Mike também é um suspeito plausível. Na verdade, o celular Mike tinha uma ordem de restrição contra ele por uma ex-namorada separada, que alegou que ele era violento emocional e fisicamente. Não apenas isso, mas durante o Natal de 2011, uma semana após o desaparecimento de Phoenix, a ex-namorada afirma que o celular Mike
se interessou especialmente por casos de pessoas desaparecidas na área, verificando especificamente o status do caso de Phoenix, após as autoridades o reportarem oficialmente. Quando a ex-namorada confrontou o celular Mike sobre o interesse por Phoenix, ele disse que ela tinha sido uma cliente na loja onde trabalhava, terminando com uma discussão acalorada, na qual perguntou: "Por que você está preocupada com alguém que está morto?" A ex-namorada declarou não ter certeza se o celular Mike estava supondo ou sabia com certeza. Mesmo com os dois Michaels inocentados pela polícia, um possível assassinato faz sentido ao considerar que todas as contas bancárias de Phoenix, registros de celular e postagens nas redes sociais pararam abruptamente no dia em que ela desapareceu. Ela sentiu que estava sendo seguida por meses antes do desaparecimento e viu escuridão em seu horizonte. O vídeo que ela gravou surgiu de uma situação hipotética complicada, na qual ela se encontrava em apuros, envolvendo a polícia e provavelmente um número maior desconhecido de pessoas. Levando tudo em consideração, faz sentido acreditar que o envolvimento de Phoenix com pessoas fora de seu círculo social conhecido a levou a atividades ilegais. O telefone descartável dela foi usado para navegar nessas operações. E no dia 18 de dezembro, ela saiu para resolver uma disputa, acabando como vítima de homicídio nas mãos dessas conexões anônimas. Dito tudo isso, a polícia está ciente deste segundo celular e não o relatou como uma peça conectando Phoenix a qualquer organização criminosa e, embora seja possível que, como a busca ainda está em andamento, as autoridades policiais não possam revelar detalhes do caso. Não há evidências observáveis suficientes que indiquem jogo sujo envolvido. Não há sangue, nenhum suspeito procurado e nenhum DNA no Chevy Blazer que pertença a alguém além de Phoenix, Gloria ou Lawrence Colden. Contudo, nenhuma teoria pode ser totalmente descartada, considerando os estranhos eventos em torno do desaparecimento e da vida de Phoenix. Viver duas vidas, sendo uma delas um completo mistério para as pessoas que os investigadores têm acesso, torna a extração de pistas e o segmento de dicas naturalmente tedioso e quase impossível. Absorvendo todas as informações, entrevistas e inteligência fornecidas por vários detetives particulares, concluímos que Phoenix Colden saiu de Spanish Lake por vontade própria. Com a ajuda de amigos, usando o pseudônimo Phoenix Reeves e um certificado de nascimento alternativo, construiu uma nova identidade e se dissolveu na sociedade sob uma posição independente de poder. Primeiro, vamos discutir o Chevy Blazer abandonado, o conteúdo do carro, principalmente lixo e peças de roupa aleatórias, não deixando sinais de atividade ilícita ou jogo sujo. Aviso da agência de cobrança sobre conta não paga de telefone descartável de Phoenix. A descoberta levanta questões sobre por que ela o deixaria para trás de forma tão descuidada. Mas no final das contas, isso não importaria, porque o telefone ainda estava em seu nome e facilmente acessível pelas autoridades investigativas. O próprio veículo parecia estacionado e plantado à primeira vista, de acordo com o oficial Perry, e provavelmente foi usado como uma manobra de distração por Phoenix ou quem quer que estivesse ajudando-a a sair. Colocar o Chevy em East St. Louis faria parecer que algo criminoso encontrou Phoenix, levando os pesquisadores a uma busca infrutífera, quando provavelmente era apenas um disfarce. Com o carro pronto, Phoenix provavelmente tinha outra pessoa para buscá-la, ou outro carro disponível. Além disso, é possível que a proximidade da Interstate 70 com a rodovia de tráfego dos Estados Unidos da América seja apenas coincidência. Na realidade, era uma rota de fuga próxima para uma partida rápida. Também é importante notar que East St. Louis está do outro lado da linha estadual em Illinois, o que mais tarde se mostrou um empecilho na busca inicial por Phoenix e o veículo no banco de dados de automóveis.
A segunda chave para o labirinto são as grandes habilidades de pensamento crítico e sutileza de recursos de Phoenix. Associados de Phoenix a descreviam como capaz de fazer amizade com praticamente qualquer pessoa, permitindo que ela se adaptasse a diversas situações e fizesse amizade com pessoas com habilidades específicas. Não está fora do domínio da possibilidade que Phoenix tenha conhecido amigos de amigos que poderiam ajudar a deixar a comunidade e recomeçar uma vida anônima. Agora, quem poderiam ser esses suspeitos? E o grau de sua habilidade é desconhecido, mas Phoenix tinha uma vantagem com 2 certificados de nascimento. Usar o documento de Phoenix Reeves para planos secretos não seria rastreado imediatamente e lhe daria um tempo precioso. Ela poderia fazer compras, solicitar um novo número de segurança social e acessar qualquer número de recursos fora do legado Colden. Ela era esperta o bastante para esconder um segundo celular da família e de alguns amigos e poderia ter tido outros telefones ou meios de comunicação. Lembre-se, ela também estava roubando intermitentemente títulos de poupança do cofre da família antes de voltar para casa, um Shiunsu, potencial método de coleta de fundos para sua futura partida. Os detetives particulares Joe Delia e Dean Duke descobriram o endereço de Phoenix Reeves em Anchorage, Alaska. Visitaram o bairro, mas saíram sem nada. A mulher que morava no endereço associado a Phoenix Reeves era a proprietária de janeiro a junho de 2012, período em que ele estava vinculado ao local. No entanto, essa mulher nunca a alugou desde que a comprou em 2002 e nunca viu ninguém que se parecesse com Phoenix durante seus 25 anos de residência. Contudo, há algo errado com essa anomalia. Acontece que o perfil de Phoenix Reeves não tinha nenhum ponto de informação, exceto por um endereço que datava apenas um mês após o desaparecimento de Phoenix e parecia ser um local sensato para fugir. Phoenix não seria reconhecida em Anchorage, sendo um excelente local para se esconder, planejar uma nova identidade ou servir como ponto intermediário entre os Estados Unidos da América e recomeçar em um lugar estrangeiro como o Japão. Também não se pode descartar que Phoenix pagou a proprietária da casa. De qualquer forma, acreditamos que há algo muito suspeito sobre Anchorage, Alaska, e concordamos que ela definitivamente esteve lá em algum momento após sumir. Além disso, muitos amigos e conexões de Phoenix têm sido pouco receptivos com repórteres e investigadores e quem busca respostas. Embora não tenham se mantido em silêncio, muitos de seus amigos simplesmente não querem falar. Isso poderia ser visto como comportamento de culpa, mas acreditamos que a culpa vem de seu papel em ajudar Phoenix, não em prejudicá-la. Para fugir e se tornar invisível, seria necessário ajuda externa. Phoenix poderia estar usando seus novos conhecidos, como Michael B., para ajudá-lo a desaparecer. As conversas telefônicas deles aumentaram nas semanas anteriores a 18 de dezembro e terminaram com uma chamada excepcionalmente longa, de 116 minutos, em 17 de dezembro. Teorizamos que a conversa de 2 horas foi uma discussão final sobre o plano mestre e a chamada de 1 minuto no dia 18 foi Phoenix alterando a iniciação do plano, visto que foi sua última chamada no telefone do plano familiar. É possível que mais chamadas tenham sido feitas no telefone descartável, mas sem os registros não se pode afirmar com certeza absoluta. Por fim, ao chegar a essa conclusão, é necessário considerar o estado emocional e mental de Phoenix em dezembro de 2011. Vários amigos descreveram Phoenix como diferente de seu eu normal. Ela estava agitada, descontente e desconfortável. O relacionamento de Phoenix com a mãe ficou insustentável, com discussões sobre vários tópicos, enquanto ele se afastava cada vez mais na igreja. Phoenix estava constantemente olhando por cima do ombro, lamentando decisões passadas que trouxeram complicações presentes.
O mais revelador foram os desejos de Phoenix de recomeçar sua vida, resetar seus problemas e voltar à sua versão antiga. É bem possível que ela tenha tentado fazer isso entre 15 de novembro e 18 de dezembro, com algumas pistas sugerindo tais esforços. Porém, ela não superou a nuvem de escuridão que pairava sobre si. Enquanto sua amizade com Akira se deteriorava e sua paranoia aumentava, Phoenix era fruto de uma criação extremamente rigorosa, isolando-a dos conflitos do mundo real e inibindo seu desenvolvimento social. Ela ansiava por ampliar seus conhecimentos e vivenciar a vida além das rígidas regras da casa dos Colden. Mas, repetidamente, seus pais rejeitavam esses desejos dela. Isso lentamente corroeu a conexão que ela tinha com Gloria e Lawrence, e, infelizmente, tornou mais fácil a decisão de abandonar a fachada religiosa e conservadora pela qual todos a conheciam. Partir, em seus olhos, não foi uma escolha fácil, mas necessária para escapar das décadas de dificuldades que tornaram a vida uma batalha perdida. Considerando tudo, o caso de Phoenix Colden é um enigma intrigante e nenhuma pedra pode ficar sem ser revirada. Uma das razões pelas quais queríamos compartilhar sua história é a completa falta de cobertura nacional que Phoenix e a família Colden receberam na época do desaparecimento, em 2011 e 2012, perdendo tempo precioso em sua busca. Gloria e Lawrence tiveram que hipotecar sua casa recentemente devido aos custos crescentes da investigação e estão desesperados para que sua filha e seu caso alcancem um público maior. Eles temem que os arquivos dela sejam esquecidos em um canto. Então estamos fazendo tudo o que podemos para manter a chama da esperança acesa, na esperança de que Phoenix seja encontrada. Este é o segundo caso em que nosso assunto se conecta com Anchorage, Alasca, uma coincidência percebida apenas após a pesquisa desses casos. Se algum espectador for local da área, por favor, fique especialmente atento a pistas ou informações sobre os perfis de Trevor Dilley e Felix Colden ou Phoenix Reeves. Por mais improvável que seja, você nunca sabe o que pode estar à espreita. Independentemente do que aconteça, devemos honrar Phoenix Colden como a brilhante mulher que era, uma esgrimista extremamente talentosa e um farol de compaixão e energia emocional que fazia as pessoas rirem enquanto cultivava interesses em cultura, estudos e arte. Ela era uma musicista incrível, hábil em tocar diversos instrumentos, da guitarra ao piano. O piano de Gloria permanece intocado até hoje, empoeirado, aguardando ser tocado novamente pela garota que se expressou lindamente por 23 anos. O piano espera por Phoenix Colden, assim como nós, enquanto enfrentamos a batalha árdua para resolver o desaparecimento e o cenário misterioso na Avenida St. Clair. Isso foi Detetive Caso Frio.